Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Simpar para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente, e Denis Ferres, diretor vice-presidente executivo de Finanças Corporativo e diretor de Relações com Investidores. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Simpar, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Simões. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir. Bom dia a todos, quero agradecer a participação de todos vocês. Estamos dando início à divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 da Simpar. Vamos começar pela página 2, onde falamos alguns dos principais destaques financeiros do segundo trimestre de 2022. Tivemos um EBITDA recorde de 1 bilhão e 700 milhões de reais, o que significa um crescimento de 94% quando comparamos no mesmo período do ano passado, com uma receita líquida total de 5 bilhões e 500 milhões de reais, significa um crescimento de 73%, com uma receita líquida de serviços com 4,2 bilhões, que é um crescimento de 73% sobre o mesmo período do ano passado. Tivemos um lucro líquido de 213 milhões de reais, que é uma redução de 38%. Isso é devido ao aumento de taxa de juros, mas também em linha com o nosso planejamento estratégico que executamos e temos executado um crescimento, temos feito altos investimentos, que gerou um capex líquido de 3,7 bilhões de reais só no segundo trimestre, em ativos de alta liquidez e que gerarão receitas com retorno melhor que ainda estão por vir. Além disso, temos os reajustes, negociações com os clientes, que muitas vezes levam algum tempo para que seja implantado. E nada disso reflete nos nossos números, que com certeza fará frente aos aumentos de juros que aconteceram. Passando agora para a página 3, onde falamos de alguns dos nossos principais destaques estratégicos. Tem sido a consolidação e a transformação de todos os nossos negócios, gerando escala, capilaridade e grandes vantagens competitivas que nos diferenciam dos nossos concorrentes. Tivemos uma revisão do nosso rate pela agência Fitch. Tanto a Simpar quanto a JSL, como a Movida e a Vamos, passaram a ser de escala nacional AAA, em escala global B. O que possibilitar essas melhorias é o nosso custo e o perfil de nossa dívida, mas muito mais do que isso. Isso está baseado no racional, pela escala que temos hoje, pela presença e a competitividade dessas 4 empresas nos segmentos que ela atua. Tanto a Simpar como o Road, como o JSL na logística, Movida na locadora e a Vamos a transformação do seu tamanho nos últimos tempos. Temos tido um EBITDA crescente, com perfil de financiamento adequado. Temos ao longo da nossa história e ainda nos últimos anos foi comprovada a resiliência e a nossa independência de ciclo econômico em todos os negócios que nós atuamos. Lançamos também no segundo trimestre a Automob, que é a nossa holding
que está fazendo um movimento de consolidação nos negócios de concessionárias de automóveis, de veículos leves. Nós operamos nesse segmento através da Original há muitos anos, criamos a Automove como uma holding, do qual tem grande oportunidade de consolidação e de transformação no negócio de concessionárias de automóveis de veículos leves. Já temos hoje 72 lojas, 24 marcas, estamos em 19 cidades. Tivemos uma receita líquida pro forma, se considerarmos as empresas adquiridas nos últimos 12 meses, de 5,2 bilhões de reais, que significa vender 30 mil veículos por ano na nossa rede de concessionária de veículos leves. Fizemos algumas aquisições pontuais no segundo trimestre, em linha com o nosso planejamento estratégico, que são pontuais, mas complementares aos negócios que nós atuamos. Adquirimos a Green, uma concessionária de automóveis na cidade de São Paulo, Volkswagen, Peugeot, Citroën, reconhecida há muitos anos pela sua alta gestão e em linha com o nosso planejamento de adquirir empresas que complementem a nossa e que tenham histórico de entrega e de governança e de grande qualidade e com gente que faça o diferencial. O mesmo com a Truckpad, uma companhia há mais de 10 anos, digitalizada, que tem um relacionamento com pequenas e médias transportadoras, um portfólio enorme de caminhoneiro, tudo isso através do seu aplicativo. Adquirimos pela JSL. A JSL, com certeza, terá acelerado todos os seus processos digitais e também a Simpar contribuirá com o desenvolvimento da Truckpad, que oferecerá aos seus clientes mais serviços, desde serviço financeiro, locações de caminhões, etc. Se considerarmos as aquisições não consolidadas ainda no segundo trimestre, que é o caso da UAB, Autostar, Green e Truckpad, teremos em nossa receita 3 bilhões e 500 milhões de reais a mais por ano do que o número que vocês podem ver dos últimos 12 meses. Falando da Vamos, inauguramos a maior concessionária à frente das Américas, na cidade de Primavera do Leste. Em linha com o planejamento estratégico da Vamos, que hoje é a maior locadora de caminhões, máquinas e empilhadeiras do mercado, sem operador e contrato de longos prazos, transformou nos últimos 24 meses o seu negócio de concessionária e, em especial, no setor agrícola no Centro-Oeste, sendo com a Komatsu, com a Valtra, que hoje já é a maior rede de concessionária Valtra do Brasil, e também com a Fendt, que, modesta parte, segundo aponta, é a melhor máquina para o setor agrícola do mundo, uma máquina alemã, totalmente tropicalizada para o nosso país, e nós estamos fazendo grandes investimentos em rede de concessionárias, vamos inaugurar várias nos próximos meses, mas muito mais do que isso, com gente capacitada e treinada para assegurar para os nossos clientes a disponibilidade dessas máquinas no campo e fazer através do nosso DNA a ligação entre a melhor máquina do mundo, os seus clientes usuários, assegurando a disponibilidade e a infraestrutura com a proximidade perto deles. Com isso, acreditamos que vamos gerar um ciclo virtuoso entre nós, Fendt e os clientes. Passando agora para a página 4, gostaria de apresentar a vocês todo o nosso ecossistema, a nossa diversificação em setores essenciais da economia. Temos, na sua grande maioria, liderança, temos um equilíbrio de receita muito grande, que é consequência do nosso trabalho, especialmente da nossa gente e da qualidade das marcas que representamos, do serviço que prestamos, acaba nos trazendo uma barreira de entrada grande para os nossos concorrentes, um conforto e uma segurança aos nossos clientes, o que dá grande proteção à frente das nossas receitas e tira a nossa volatilidade independente do cenário econômico. E isso foi comprovado nos últimos anos. Aqui na página 4, vocês veem a Simpar no centro, que é a holding que controla 7 companhias, que hoje nós somos mais de 40 mil colaboradores e mais de 258 mil ativos. Você tem aqui na parte superior, a gente mostra a Movida, você tem a Vamos, você tem a CS Frotas e você tem a Vamos Locadora. Com isso, você tem um ecossistema no segmento de locação que vai de caminhões a máquinas, a automóvel, no setor público e no capital misto, o que em vários setores da economia, desde o saneamento, desde o turismo, do corporativo, do agronegócio,
Então não é uma locadora de veículo ou uma locadora de caminhões, são locadoras completamente independentes, mas que a Simpar usufrui de toda essa parte de necessidade do cliente, lembrando que a locação no Brasil só está começando. Quando a gente vai para o lado direito, que é a parte de comercialização, você tem a Movida Seminovos, você tem essa rede de concessionárias da Vamos, que são hoje 26 lojas, que vai de caminhões, máquinas e equipamentos. Você tem aqui toda a parte de venda de seminovos, da rede que está sendo criada. Hoje já somos mais de 25 lojas, sendo 14 de seminovos e 11 de concessionárias Volkswagen, a maior rede de concessionária de caminhões MAN no Brasil. E você tem aqui a Automóvel com 72 lojas e 24 marcas. Então você tem a comercialização de ativos de uma forma completamente separada dos negócios, mas que também abrange todos os segmentos de ativos, não só de equipamentos, como de setores. Quando você vem na CS Infra, aqui ao lado direito, ainda na página 4, temos focado como, por exemplo, a Ciclos, um centro de tratamento de resíduo com geração de gás dentro do mais alto padrão mundial de governança e de qualidade de gestão de resíduo. Temos aqui a CS Portos, os 2 portos em Aratu que vencemos a licitação e está em construção, mas já em operação prévia e sendo construído, que nos próximos 2 anos será completamente transformado, e um grande potencial do setor agrícola. Tivemos também a felicidade de vencer, e já iniciamos as obras, a CS Rodovia, que é uma concessão no Piauí, e o BRT de Sorocaba, onde temos uma participação. Nosso serviço financeiro, a BBC, que opera há 5 anos como leasing, fazem só 3 meses que se transformou em banco, e tem com isso oferecido CDC e outro tipo de financiamento aos nossos clientes, e começa o seu ciclo de desenvolvimento. E temos aqui, ainda na página 4, falamos do serviço logístico, a JSL, que é onde todos os nossos negócios começou há 66 anos atrás, hoje uma empresa totalmente separada, com foco no negócio de logística, mas com um grande diferencial. É a única empresa de logística no Brasil que cresceu com foco na necessidade do cliente, teve como consequência a diversificação dos seus serviços e setores. Então ela faz movimentação interna, faz transporte, faz distribuição urbana, faz armazenagem, alimento, congelado, enfim. Isso significa que está em mais de 16 setores de atuação, está em 7 países, sendo 6 na América do Sul e na África, e fazendo o seu crescimento de uma forma extremamente sustentável. É isso, gente. É um posicionamento único e diferenciado pelos setores, pelos seus serviços, pela sua diversificação e, em especial, pela oportunidade dos nossos clientes e do trabalho da dedicação de nossa gente, trazendo uma resiliência em receita e uma previsibilidade grande. Agora, na página 5, vamos falar da JSL. Das companhias listadas, eu vou falar de uma forma mais resumida. Todos os resultados já foram divulgados e os números têm falado por si só. Na página 5, falamos da JSL, que tem, através da capacidade de gestão da sua gente, mostrado a execução de crescimento forte, seja orgânico, seja inorgânico, a qualidade das suas empresas adquiridas, que tem não apenas crescido, mas aumentado a sua margem e seus retornos, com margens operacionais, quando você tem um crescimento de 56% na receita, o seu EBITDA tem mais de 100% de aumento no segundo trimestre, quando comparado ano contra ano. Teve um resultado no seu lucro líquido menor, em linha com o seu planejamento estratégico, devido ao aumento de custo de juros e execução de investimentos em CAPEX que estão gerando backlog. Só no segundo trimestre foi contratado mais de 1 bilhão e 400 milhões de receitas de novos serviços que ainda estão por vir. E mostra a transformação. Se nós analisarmos o seu segundo trimestre, temos mais de 5 bilhões e 500 milhões de receita líquida de serviço, que comparado na sua abertura de capital há mais ou menos 2 anos, é um crescimento de mais de 100%. Excelente trabalho que a gestão e a capacidade da nossa gente tem feito. Passando então agora para a página 6, temos aqui alguns principais indicadores da Movida. A Movida é uma companhia hoje de 207 mil carros, mostra a transformação desde a aquisição, do seu momento de IPO hoje. Você vê os números recordes de receita, ano contra ano. É uma empresa que soube, alinhada com o seu planejamento estratégico, se transformar nos últimos 2 anos, hoje tendo uma escala e capilaridade competitiva, um posicionamento de digitalização dos seus processos que contribui com a fidelização do seu cliente,
desde a retirada de um veículo na sua devolução, em linha, mais uma vez, com o seu planejamento estratégico, fez um movimento acertadíssimo nos últimos 2 anos, executando uma renovação de frota, trazendo a sua frota idade média para 9 meses, que é a idade média mais nova do Brasil, para ser mais exato, por volta de 8 meses e meio. Veio em linha com o que o cliente deseja, trouxe nos últimos 12 meses mais de 1 milhão de novos clientes de aluguel no RAC, o que mostra a qualidade da sua estratégia e, com isso, melhorando os seus retornos e as suas margens operacionais. Passando para a página 7, quando temos aqui os resultados da Vamos, graças à capacidade da sua gente, da sua gestão e à execução também do seu planejamento estratégico, você tem aqui a receita, as margens do EBITDA, o aumento do seu lucro líquido e, mais do que isso, um backlog trimestre a trimestre, ano após ano, transformacional, que tem contribuído com a sua escala, capilaridade, a melhoria das suas margens e, mais uma vez, um posicionamento único no ecossistema, seja na locação, na sua rede de concessionárias e de seminovos. Passando agora na página 8, a gente fala um pouco da Automob, hoje uma companhia com 6 vezes maior do que era no passado recente, temos mais de 5 bilhões de receita de faturamento, somado às empresas adquiridas com mais de 30 mil veículos ano, com EBITDA de 374 milhões de reais, que é uma margem de 7,5%, e com lucro líquido de 180 milhões de reais. Em linha com o nosso planejamento estratégico também, é uma companhia que você vê do lado direito, original, sai de 900 milhões de reais para 5 bilhões e 100, 6 vezes maior, com algumas aquisições. Lembrando que nós temos feito a aquisição de uma forma responsável, seja por marca, por regiões, mas deixado as empresas completamente separadas, com gestão, com foco no seu negócio. Temos comprado companhia com alta capacidade de gestão, de qualidade, com foco no seu cliente. E complementar ao nosso negócio, pretendemos manter o foco na consolidação e na transformação do tamanho da Automob. Quando passamos para a página 9, temos aqui o Banco BBC, que foi autorizado em dezembro do ano passado, mas começou a operar como banco fazem próximo de 90 dias, e os seus números começam a mostrar a sinalização transformando o seu tamanho. Esse é o início de um ciclo de desenvolvimento forte, mas dentro do nosso ecossistema, com muita responsabilidade e contribuindo com todas as nossas empresas na fidelização do relacionamento com os nossos clientes e na venda dos nossos ativos. Quando passamos agora para a página 10, a gente fala aqui da CS Brasil, lembrando que a CS Brasil continua uma empresa independente, foi a CS Frota que consolida hoje na Movida. A CS Brasil é uma empresa independente com gestão de terceirização de frota, seja na empresa de setor público ou de capital misto, que executamos as operações com mão de obra, com operação, que cresceu 20% na comparação de ano contra ano e também se comparado com 2019, e o segundo trimestre tem transformado o seu número com crescimento e com grande melhoria nas suas margens operacionais. Na página 11, a CS Infra é uma empresa que ainda está se desenvolvendo. Você tem dentro dela um centro de tratamento de resíduo, que é o maior centro de tratamento de resíduo do Brasil, com uma governança e com a engenharia técnica dos melhores padrões mundiais. Você tem aqui os 2 portos em Aratu que estão em operação, mas ainda incipientes, também estão iniciando as suas obras. Você tem a Transcerrado, que é uma concessão no estado do Piauí, e você tem aqui o BRT em Sorocaba. Como eu tenho dito sempre a vocês, temos foco em concessões de longo prazo, que a vocação seja a prestação de serviço, contribuindo assim com a fidelização dos seus clientes e com a melhoria na prestação de serviço para o cidadão. Passando agora para a página 12, quando falamos dos nossos principais destaques financeiros do segundo trimestre, passar ao Denis, que vai falar para vocês com maior detalhe. Por favor, Denis. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então, falando dos destaques financeiros do segundo trimestre de 2022 da Simpar em bases consolidadas, a gente começa aqui no alto à esquerda da página 12 falando da receita líquida. A receita líquida no segundo trimestre foi uma receita líquida recorde. Atingiu 5 bilhões 463 milhões de reais, um aumento de 73% em relação ao mesmo período do ano passado.
Quando pegamos essa receita líquida e anualizamos, isso seria equivalente a praticamente 22 bilhões de reais, que já indicaria um aumento de 58% quando comparado ao ano completo de 2021, onde foi entregue cerca de 14 bilhões. Já do lado direito aqui temos o EBITDA, né? Falando do EBITDA no segundo trimestre, ele também foi recorde, atingiu 1 bilhão 703 milhões de reais, ele dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo uma margem de 40,5%, apresentando assim uma expansão de 4,5 pontos percentuais. Quando analisamos este número do trimestre, a gente teria um número anualizado de cerca de 6,8 bilhões de reais, já arrumando em direção aos 7 bilhões de reais em bases anuais, né? Esse número representa 66% a mais do que o número completo do ano de 21, uma indicação clara do tamanho da transformação da nossa geração de caixa. Passando aqui então para o lucro operacional, ele também teve um comportamento similar. Medido pelo EBIT, aqui o lucro operacional atingiu 1 bilhão 287 milhões de reais, recorde também. Também dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma margem de 30,6%, que também apresenta uma expansão expressiva de 4 pontos percentuais. Em bases anualizadas, isso seria algo em torno de 5,1 bilhões de reais, que também indica, versus o ano completo de 2021, um incremento material na ordem de quase 70%, 68% para ser preciso. Passando então aqui para o lucro líquido, no slide no canto direito inferior, ele totalizou no trimestre 213 milhões de reais, uma redução versus o resultado apresentado de 343 no mesmo período anterior. Isso afetado pelo volume das despesas financeiras líquidas período contra período. É importante frisar só que a natureza dessa despesa financeira ela tem algumas naturezas distintas. A gente tem um maior volume de despesas em virtude dos nossos investimentos orgânicos, né, em ativos operacionais, ativos líquidos para o desenvolvimento dos negócios existentes. Tem um aumento também por conta da construção, ou melhor, ampliação de alguns dos nossos negócios através de aquisição, como exemplo da Automob. E, obviamente, tem o item que todo mundo tem acompanhado, que é a elevação dos juros, que no mesmo período do ano passado, versus o segundo trimestre de 2022, ele teve um aumento de cerca de 4 vezes. Então, esses são os fatores que resultaram nesse lucro líquido. Lembrando que a gente está construindo uma companhia maior, com base nesses investimentos, e eles têm um lag de tempo na geração de caixa, né? Ao mesmo tempo que o negócio já existente está fazendo o seu processo de ajuste com essa nova realidade de inflação e de juros. No próximo slide, na página 13, a gente ainda fala um pouco desse assunto do comportamento do nosso negócio, dos nossos negócios em ambientes inflacionários. Então, passando para o slide na página 13, a gente tem um gráfico à esquerda que tem 2 linhas, uma na cor azul, que mostra a evolução da nossa margem bruta de serviço consolidada, versus o que está na linha escura, que é o IPCA dos últimos 12 meses acumulados. Lembrando que a nossa margem bruta de serviço consolidado não traz o efeito da venda de ativos e não traz os negócios ligados ao varejo, como as nossas concessionárias de caminhão e carros, certo? Então, com isso, você vê que tivemos um pico no IPCA no ano de 2015 e estamos tendo outro agora no ano de 22, que é um processo que começou mais acentuadamente já no ano de 21. E as nossas margens brutas ao longo desse período apresentaram significativo melhora, né? Que isso aqui também tem um reflexo nos melhores retornos sobre capital investido que a gente tem demonstrado, isso está mais à frente. Do lado direito, para não ficar uma dúvida quanto a mix de negócio, a gente mostra que esse efeito acontece nas principais empresas, né, como JCL, Movida e Vamos. Então, isso tem sido uma característica dos nossos negócios, né? O grupo tem uma memória inflacionária, tem mecanismos e tem a possibilidade de fazer estes ajustes da mesma forma que a gente mantém uma disciplina no processo de precificação diante das novas condições de mercado que se apresentam. Com isso, então, passamos para o próximo slide número 14,
onde falamos do nosso endividamento. Temos mantido tradicionalmente uma forte liquidez e usufruímos de um perfil de amortização da dívida de bastante longo prazo. Do lado esquerdo, o nosso caixa consolidado está na ordem de 10 bilhões de reais, né, que é suficiente para cobrir 5 vezes a dívida de curto prazo ou cobrir todos os vencimentos até 2025. E do ponto de vista da Simpar isoladamente como holding, na cor azul clara, a gente tem um caixa disponível de cerca de 2 bilhões e 600, que cobre 6 vezes e meia a dívida de curto prazo da holding, ou seria suficiente para cobrir todos os vencimentos até 2030. Além disso, o grupo também conta com cerca de 1,2 bilhão de reais em linhas compromissadas e não sacadas. Com isso, então, a nossa dívida líquida consolidada do grupo ficou em 22 bilhões de reais e a dívida da holding em 3,2 bilhões de reais ao final do período, o que reflete aqui já a contribuição para a Automob na construção dessa nova via de geração de valor para o grupo. Passando então para falar um pouquinho dos investimentos, né? Passamos para o slide 15. A gente tem aqui do lado esquerdo a nossa evolução, né? A gente demonstra que no segundo trimestre, especificamente, nós investimos cerca de 3,7 bilhões de reais. Isso é cerca de 1,7 vezes maior do que foi investido no segundo trimestre do ano de 21. E no acumulado, temos cerca de 12 bilhões de reais acumulados nos últimos 12 meses, medido no final do segundo trimestre, que já em relação ao ano completo de 2021, significa um incremento de 36%, e na linha amarela acima, a gente demonstra a continuidade, a assertividade na evolução da nossa geração de caixa. Tudo isso mantendo a nossa responsabilidade com a estrutura de capital, né, onde no trimestre a gente apresenta do lado direito uma dívida líquida EBITDA de 3,6 vezes, ou em bases correntes, levando em consideração o nível de geração de caixa medido pelo EBITDA do segundo trimestre, seria equivalente a 3,1 vezes. Lembrando que o nosso compromisso é sempre de vir trazendo essa estrutura de capital, essa alavancagem gradualmente para baixo, medido sempre ao final de cada ano, certo? Importante frisar sempre que nossos investimentos nesses ativos são investimentos que podem sempre ser ajustados à demanda e têm o benefício de estarem ativos de alta qualidade e que usufruem de um mercado secundário líquido. Lembrando sempre que grande parte desses investimentos ainda não contribuíram nem para o resultado da companhia, nem para a geração de caixa, levando em consideração o nosso ciclo de investimento e operação. Passamos então no último slide aqui, antes de eu retornar a palavra para o Fernando, onde a gente mostra que a gente tem crescido e tem estado muito atento à responsabilidade sobre a rentabilidade do capital investido. No segundo trimestre, nos últimos 12 meses, apresentamos um retorno sobre o capital investido em bases consolidadas de quase 14% e um retorno para o acionista, medido aqui pelo Return on Equity, de cerca de 28%. Com isso, então, eu gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor. Obrigado, Denis. Dando continuidade aqui na nossa apresentação, na página 17, estamos apresentando a vocês alguns dos nossos principais pilares, que são as bases para a transformação dos resultados futuros de forma sustentável das nossas empresas. Estamos criando um comitê de gente e de planejamento estratégico na Simpar, que reforça o foco na nossa gente, no desenvolvimento de uma forma sustentável da holding e de suas empresas e a perpetuidade da nossa cultura e dos nossos valores, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, independente do tamanho das nossas empresas. Temos focado, e esse comitê também contribuirão, na contínua evolução da estrutura organizacional e no nosso modelo de gestão, que é um modelo único que contribui com o desenvolvimento das empresas, mantendo ela independente e com governança sólida e com foco nas suas atividades e no objetivo e no comprometimento de entrega no planejamento definido por conselho de cada companhia. Temos a diversificação com desenvolvimento e prospecção de novos negócios que tenham alto potencial de crescimento, rentabilidade
e investimento sempre em ativos que sejam operacionais, que o cliente tenha necessidade, mas que sejam ativos também de alta liquidez e de capacidade de valorização, em especial pela nossa escala e pela nossa capacidade de compra. Temos executado aquisições reconhecidas pela qualidade da sua agente das empresas que vem adquirida, pela prestação de serviço, que tenham muitas vezes investimento em inovação e com isso sejam complementares aos nossos negócios, buscando sempre que o cliente tenha necessidade desse serviço, que tenha o encantamento dos nossos clientes em cada uma das empresas que nós atuamos. A gente acredita que oferecendo para o cliente o que ele precisa, fazendo isso com excelência, você está perpetuando a sua relação comercial. E esse é um dos nossos principais focos. Disciplina no controle das despesas, com rigor e manutenção e nos balanços e na posição de caixa reforçado, para assegurar a continuidade do nosso desenvolvimento, das nossas execuções do planejamento estratégico, com responsabilidade e segurança. Temos assegurado os recursos necessários para a transformação das nossas controladas, incluindo possível listagem de outras empresas no novo mercado, ouvindo até ter participação menor de 50% em qualquer uma delas, desde que a gente tenha manutenção do controle das companhias. Manutenção do controle da companhia não significa por vaidade nem por ego, e sim por acreditar nas nossas crenças e valores, que desta forma a gente dá estabilidade aos nossos gestores, agilidade na companhia e perpetuamos assim também os nossos valores e a nossa cultura. E temos sim olhado a oportunidade de internacionalização, a qual será com muita responsabilidade e que contribua para a nossa diversificação em moedas fortes. Esses são alguns dos nossos principais pilares que tenho a felicidade de estar dividindo e compartilhando com vocês. Quero mais uma vez, em nome de toda a nossa gente, agradecer a oportunidade e a atenção de vocês e abrir agora, então, para pergunta e resposta. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. E nossa primeira pergunta vem de Gabriel Rezende, Itaú BBA. Bom dia, Fernando. Denis, obrigado pelo espaço aqui, parabéns por mais um resultado bem forte. Queria pegar um gancho, Fernando, no seu último comentário sobre internacionalização. Veiculou recentemente na mídia, inclusive, uma matéria reforçando a intenção do Grupo Simpar de continuar ganhando exposição a mercados como Europa e Estados Unidos. Você consegue pontuar para a gente, Fernando, de quais segmentos ou subsidiários a gente deve vir enxergar essa exposição de maneira mais expressiva? Fica a sensação clara de que JSL talvez seja o nome aí para encabeçar isso, mas queria ouvir um pouquinho mais de você a respeito. Além disso, também queria entender se esse crescimento deve vir principalmente através do time do Barreto, né, focado em M&A, ou também tende a contar com expansões orgânicas do grupo se alavancando aí em contratos com clientes que operam globalmente. E aí o segundo tema que eu queria tocar aqui no call também em relação ao automóvel. A gente entende pela fala do Denis que o grupo está focado em alavancar o balanço, a gente tem observado isso, mas também quer expandir organicamente via automóvel. Vocês já anunciaram 4 aquisições recentemente, né, de grupos de concessionárias, então queria entender se, dado essas duas estratégias aí de desalavancar e continuar expandindo organicamente, a gente poderia esperar aí algum novo anúncio da automóvel, talvez ainda esse ano. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia, Gabriel. Fernando está falando, tudo bom? Bom dia a todos, gente. Muito obrigado aí a participação de todos vocês. Gabriel, vamos lá. Falando da internacionalização. Primeiro, nós não pretendemos internacionalizar em nenhum negócio diferente daqueles que a gente já tem. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é extremamente importante. Segundo, nós não pretendemos fazer um movimento de internacionalização com nada muito grande lá fora. A gente acredita muito no espaço de tempo, buscar uma participação importante da nossa receita em outra moeda, da mesma maneira que fez parte da nossa estratégia de diversificação de serviços, de segmento e de negócios, também nesse momento da companhia, também faz parte de ter receita em moeda forte, sem comprometer nosso desenvolvimento dos negócios aqui e sim contribuindo para que a gente troque o nosso modelo de gestão. A gente acha que pode contribuir em alguns negócios
na internacionalização e também tecnologia e processos que tem lá fora também pode contribuir com o nosso negócio aqui dentro, além de vir uma moeda forte, ainda ter essa troca de experiência. Então, isso que a gente acredita, é isso que a gente está olhando. Pode sim, e tem vindo devagar, por exemplo, a Marvel é uma companhia que foi adquirida pela logística, 65%, 70% da receita dela é em dólar. É Chile, é Argentina, é tudo na parte de alimentos, etc. Você tem aí um crescimento da própria Fadel no Paraguai, que ela faz operação para clientes, que é um cliente âncora dela, que é a Ambev, isso é muito importante, e também na África. Então, isso está acontecendo de uma forma serena, de uma forma orgânica, que já contribui com a receita em outra moeda. E, paralelo a isso, a gente pode sim vir fazer uma coisa na Europa ou nos Estados Unidos. Lembrando, sempre coisa que seja pequena, com muita responsabilidade e que contribua com o nosso desenvolvimento. Quando a gente fala da desalavancagem, Gabriel, depois Denis fica à vontade para complementar, a gente tem sim foco para fazer, ano a ano, diminuir a alavancagem nossa. Em compensação, oportunidades nas empresas que nós temos, por exemplo, o caso da Vamos, de executar operações com clientes maravilhosos, com um preço justo, mesmo com o custo atual do dinheiro. Então, a gente tem feito isso mais com foco na desalavancagem. Quando você fala da automóvel, essas aquisições que foram feitas, faz parte da nossa estratégia, sim, continuar essa consolidação nos negócios de concessionária. E gostaria de salientar que o modelo que nós estamos fazendo no automóvel, vocês devem ter visto, tem parte paga em dinheiro, parte paga em participações em ações da automóvel. É o que contribui com o desenvolvimento do nosso negócio nas concessionárias, também contribui muitas vezes para que a alavancagem não seja maior do que está, mas faz parte sim continuar esse movimento de consolidação no negócio de concessionária leve. Agora, quando acontece, e se acontece ainda esse ano ou não, para criar expectativa é ruim, mas eu diria para você que tem muita oportunidade, que o modelo que o automóvel está sendo construído e consolidado, a gente está tendo a felicidade. E eu acho que está agradando quem vende ou quem se associa a nós. As montadoras também estamos vistos com bons olhos. E, mais uma vez, reforçar que nós temos deixado as empresas independentes e isso tem feito elas crescerem e a gente contribui com a Simpar ou com a Road para dar o suporte para que ela faça um crescimento. Então, esse é um pouco aí do colorido aí das suas perguntas. O Denis acho que vai complementar. Eu ia aproveitar só, então, o Fernando já disse aí o principal, Gabriel, mas só lembrar que a gente fez uma contribuição para a automóvel dentro desse trimestre, onde foi o desencaixe, a partir da Simpar, justamente para dar a estabilidade necessária no desenvolvimento, né? Fiz a contribuição de R$500 milhões. Isso, combinado com essa mecânica que o Fernando acabou de descrever, eu entendo que permite que a gente continue se desenvolvendo na automóvel nesse mix entre caixa e ações, tá bom? Tá ótimo, pessoal. Obrigado aí, Fernando, Denis. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up da pergunta do Gabriel com relação à expansão internacional. Né? Quando a gente olha o balanço da Simpar, uma parte desse caixa, né, ele está em moeda estrangeira. Então, a minha primeira pergunta é se faz sentido, né, a gente esperar que parte também dessa estratégia de crescimento e ganhar exposição em moeda estrangeira, né, receita, também faz parte uma otimização melhor do balanço, né, dado que esse caixa está fora do Brasil. E a segunda pergunta também com relação à posição de caixa, né, quando a gente olha o balanço da Simpar, tem um perfil de dívida super alongado, mas quando a gente quebra esse caixa, né, o que está na holding, o que está nas operacionais, parte significativa desse caixa está nas operacionais. Então, a minha dúvida é se faz sentido a gente esperar, ou se tem algum plano, né, da Simpar de alguma forma mudar alguma coisa com relação a payout das subsidiárias, né, para subir esse caixa e executar algum plano de M&A. Obrigado. Ô Vitor, começando a falar aí só do caixa, né, e onde ele está. Ele está, sim, uma parte em moeda estrangeira, como você falou, onde hoje a gente tem um custo de carregamento menor, mas e também
E caso seja usado no Brasil, né, tem duas empresas que têm esse caixa no exterior, a Movida e a Simpar, você tem o benefício do momento na conversão para reais. Hoje é muito mais favorável do que era no passado, né? Para botar um número aqui, o seu custo se reduz mais ou menos em 20% a 30% o CDI se você fizer hoje a internação vis-à-vis se tivesse feito lá atrás. Mas é uma questão, um caixa olhado com os olhos de liquidez, independente da estratégia que será executada no futuro em relação à parte internacional que o Fernando acabou de citar. É sempre uma possibilidade, mas hoje o olhar dele é no cômputo liquidez do grupo, né? Seja a partir da visão de Simpar, que a gente tem dito que a gente vai ter um custo de carrego, a gente tem a intenção de ter essa liquidez para ter flexibilidade, né, dentro da estratégia. E quando você olha no grupo como um todo e falando das subsidiárias, a gente historicamente, dado o nosso perfil de crescimento e por prudência e orientação do conselho, os comitês que suportam, a gente sempre trouxe a liquidez na frente do desenvolvimento, né? A gente acho que tem um comportamento bastante prudente nesse sentido. Ele tem esse objetivo, não tem aí nenhuma mudança, não é uma mudança que tenha sido formalizada em relação ao payout. Essa é uma decisão que cabe aí ao conselho de forma oportuna, mas hoje não tem, e o dinheiro tem essa característica de prudência para um grupo que cresce tanto num cenário de expansão quanto num cenário de recessão, porque o que a gente oferece de valor para o cliente racionaliza o uso do capital dele e traz ganhos de produtividade. Por isso a gente tem essa convicção do nosso desenvolvimento. Tá? Não sei se respondi as suas perguntas, Vitor. Foi ótimo, Denis. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, Santander. Bom dia, Fernando. Bom dia, Denis. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. Duas perguntas do meu lado. Primeiro é o seguinte, preço de caminhões no mercado secundário. Vocês poderiam falar um pouco sobre a dinâmica que vocês esperam para os próximos anos? De um lado a gente tem um risco de recessão, tem juros subindo, mas do outro lado a gente tem a transição para o Euro 6, né? Então talvez os caminhões Euro 5 ou anterior deveriam ganhar valor. Se vocês puderem dar uma cor sobre como que vocês esperam a dinâmica de preços dos caminhões no secundário, seria ótimo. Depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado. Lucas, Fernando, bom dia. Deixa eu te falar o seguinte, o caminhão, vou te fazer uma reflexão aqui só. Um caminhão que há 3 anos atrás, 2019, ele custava por volta de 480, 470, 450, um caminhão novo. Um caminhão com 4, 5 anos de uso custava de 290, 300, 250 mil reais, com 4, 5 anos de uso. Esse caminhão hoje ele custa 780, 750 mil reais. Um caminhão que custava 480 mil reais há 3 anos atrás. Hoje é 780 mil reais, 770. Mas quem compra bem vai pagar 730. E quem compra mal, já vi nota emitida 810 mil. Então, estou dando uma fotografia para você o que aconteceu com o caminhão novo. Automaticamente, o caminhão que custava 280 mil hoje, você vende ele sem fazer nada, por 400 mil, sem fazer esforço nenhum. E tem mercado para comprar. Por quê? O cara olha o novo. E um caminhão com 4, 5 anos de uso, é a mesma coisa que você pegar um automóvel com 1 ano ou 2 de uso. É a mesma proporção. Aí compara com o novo. Então, eu diria para você o seguinte, o mercado secundário está aquecido e está vendendo, é impressionante. Isso tem vendido, mas diminuiu um pouquinho ou mais aquecido por causa dos juros. Você pode ter um pouco menos de procura, mas a consolidação da venda tem. É isso que está acontecendo no mercado secundário. É importante lembrar que o mercado secundário não tende a cair, porque se você olhar, inclusive, o Euro 6, primeiro que eu nunca vi o mercado do caminhão novo, pode aumentar o 3% ou 4% do desconto, mas o preço eu nunca vi voltar para trás. Quando você olha para o Euro 6, que estão dizendo aí o ano que vem, estão se falando entre 15% e 20% de aumento sobre o preço desse ano. Eu confesso a você que eu já brinquei com o pessoal da montadora e falei, rapaz, eu não sei quem aguenta pagar isso. Você vai bater 15%, 20%, vai bater no preço do caminhão já, quase R$1 milhão, só o cavalo. Mas o pessoal fala que a tecnologia, não sei o quê, então, enfim, vai vir um aumento, se não é 15% a 20%, é 10%, vai vir um aumento. Então, o preço do patamar de caminhão mudou completamente, Lucas. Aí você vai falar assim, poxa, Fernando, mas isso é um negócio muito diferente, isso não tem sustentação. Quando você olha fora, o caminhão está 140, 150 mil dólares também. Então é o que é, o preço custa mais ou menos isso, é o que tem de preço.
Quando você fala do mercado secundário, é importante lembrar que a frota no Brasil, a idade média da frota no Brasil hoje, está perto de 19 anos. Veja bem, a idade do primeiro mundo são de 8 a 9 anos. Parece que o governo acabou passando na Câmara, no Senado, a questão de um programa de renovação de frota. Todo país de primeiro mundo acabou tendo um programa de renovação de frota. Então, o que eu quero te falar? Independente com programa ou sem programa, na economia, na vida real, da logística brasileira, tem um pedaço importante que é rodoviário, o caminhão tem preço, vai continuar tendo preço, ele não volta para trás e vai estar aquecido, não é que seja uma euforia, devido à comparação do preço do caminhão novo. Então é isso, Lucas. Aproveitando, fazer uma ligação aqui com a logística. Hoje um conjunto, o caminhão que eu estou falando de 700 e poucos mil reais, é um cavalo mecânico que é a parte da frente. A carreta custa seus 300, 400 mil reais aí na média, dependendo do que for. O que eu quero dizer? A empresa precisa, se for para entrar num projeto novo, num transporte de combustível, ou de eucalipto, ou de canavial, quer dizer, no sucrocoleiro, você tem que ter 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 por conjunto, e qualquer projeto vai 50, 60 conjuntos. Ou seja, vai ficar mais seletivo, vão ter que fazer mais conta e cobrar preço justo. Então, isso também traz uma oportunidade de negócio nas outras empresas nossas, tanto na logística, para novos negócios, que fica mais seletivo, porque tem que fazer conta e tem que ter o crédito do banco para fazer essa operação para os novos projetos, como também na Vamos, todo mundo que fizer a conta vai preferir alugar do que comprar. Então, essa transformação do preço que acontece, ela traz oportunidade de negócio para as empresas do qual a Simpar tem o controle e a participação, e eu entendo claramente que ela veio para ficar, e no Brasil tem a questão da idade média, que vai contribuir ainda mais para o preço, e isso é um fator importante que transformou o valor dos nossos ativos muito acima do que o nosso custo financeiro, o que nos dá para nós uma tranquilidade na valorização do nosso patrimônio. Obrigado, Lucas. Super claro, Fernando. Obrigado pela resposta. Se me permitir uma segunda pergunta, é um tema que, na verdade, vocês já estão acostumados a receber essa pergunta sobre M&A no segmento de logística última milha. Eu queria fazer essa pergunta que vocês já estão acostumados a receber, mas acho que teve uma mudança, né? Que com esse aumento na curva de juros, as empresas de crescimento alto estão valendo menos, né? E aí basta ver as empresas listadas com um nível de crescimento alto, os papéis caíram bastante. E aí a minha pergunta seria, dado que agora o valor das empresas de entrega de última milha valem menos, né, as empresas estão valendo bem menos, isso muda o apetite da Simpar para M&As nesse segmento? Lucas, modesta parte, quer dizer, a gente sempre acreditou muito na entrega da última milha, como a gente acredita do ponto A para o ponto B, como a gente acredita em cabotagem, ferrovia. Eu acho que todos esses segmentos são complementares. Mas nós, na Simpar, nas empresas que faz parte do grupo, a gente nunca viveu de moda nem de modismo, dessa euforia. Olha a digitalização, a última milha que agora vai acabar. A gente nunca achou que o mundo ia acabar nem a última milha, nem no negócio, nem outro, com muita responsabilidade, com muita humildade. Mas a gente sempre se preservou para fazer aquilo que a gente acredita que tem fundamento, sustentabilidade e retorno para o acionista. A última milha, as empresas de varejo, de uma forma geral, têm passado por esse momento, mas a gente acredita que volta, independente do cliente. O bom é você vender para ele, independente da situação dele. Eu sempre brinco. Se o cliente estiver numa situação extremamente favorável, isso a gente não tem que a obrigação de usufruir com ele. Quando ele está em uma situação difícil, a gente também não usufrui com ele. Porque a gente é um prestador de serviço, que a gente tem uma aliança comercial com os nossos clientes e torce para ele estar bem, para que a gente esteja bem também. Então, eu acho que isso é um momento passageiro do varejo. Já volta, acho que o e-commerce veio para ficar. Acho que ele é uma alternativa, ao invés da pessoa ir no shopping, na loja, receber em casa. Ele não é o fim da logística, ele é uma ponta da logística que substitui a pessoa a ir buscar. Ele acaba nem conflitando com os outros modais. Mas o que eu diria para você é o seguinte: sempre que a gente olhou, a gente não vê um negócio de margem atrativa e de uma forma sustentável. Continuamos olhando da mesma forma. Temos alguma coisa que a gente faz, mas a gente prefere, na logística, dentro da nossa estratégia, ter uma diversificação de receita, de serviços e de segmento. Esse é o segmento que a gente pretende estar nele de uma forma diversificada, mas não nos pretendemos ancorar nele. Nem se ele for muito melhor e nem se ele piorar, mas sim participar dele com um pedaço. É dessa forma como a gente vê, Lucas. Tá ótimo, ficou super claro, Fernando. Obrigado e bom dia para vocês. E nossa próxima pergunta vem da webcast.
Bom, Denis, aqui eu vou lendo as perguntas que a gente recebeu aqui pelo webcast para a gente poder responder. Tem uma primeira pergunta aqui que foi do Danilo, pessoa física, mas eu entendo que ela foi respondida na primeira pergunta aqui do call, quando o Gabriel fez ela. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte, do Carlos. Obrigado, Carlos. Como vocês estão vendo a dinâmica do mercado de seminovos? Eu acho que os seminovos do pesado, o Fernando já falou, então a gente faria agora o comentário só do mercado de seminovos do leve. Perfeito. Quando a gente olha os seminovos do leve, os seminovos, ele no Brasil, quer dizer, volta aí porque o automóvel subiu muito o preço, então você tem aí quem compra os seminovos, ele está sempre com a referência dele do tipo de seminovos da Movida, por exemplo, que hoje, inclusive, ela tem tido os seminovos mais novos do Brasil para vender, porque os seus concorrentes estão com uma frota antiga, estamos falando de 17 meses de idade média, segundo parece que as informações mais ou menos que eu tenho visto, enquanto a Movida tem idade média de 8 meses e meio. Então a Movida tem posto o carro mais novo para vender e usufruindo disso de uma forma diferente. Com o carro novo, né? É lógico que se você for olhar a tabela, caiu um pouquinho, 1-2%, a tabela FIP, quando você vê, caiu, está tendo uma queda, que é um ajuste que subiu muito, tá certo? Em compensação, você tem os juros que subiu, isso deixa todo mundo fazendo um pouco mais conta, mas é um mercado que está vendendo, está andando e tem um preço estabelecido e as pessoas estão se acostumando a comprar um novo mix de carro usado, que é um outro patamar, não é só o popular. Então isso tem acontecido bem e está se desenvolvendo de uma forma tranquila, Carlos. E um outro ponto que é importante também, e aí falando um pouco da Vamos, quando a gente fala de seminovos, estamos falando de trator e de máquina também. Que o preço subiu tanto que os tratores que hoje estão saindo com 5 anos, com 6 anos, ainda em boas condições, você está tendo a oportunidade de fazer a segunda perna, ou de venda ou de locação, pelo tamanho do aumento que foi a máquina nos caminhões e as máquinas e nos tratores novos. Então é dessa forma como está, de uma maneira bastante sustentada, que estava tendo antes, embora você continue tendo uma falta do novo, e o preço, volto a dizer, o custo continua sendo batido. Porque a estratégia da Movida foi extremamente acertada quando ela iniciou no seu planejamento a renovação da sua frota há 2 anos atrás, continuando isso há 1 ano atrás, comprou em preço em condições muito mais favoráveis que compraria hoje e o seu usado tem um preço melhor também. Perfeito. Bom, então continuo aqui com as perguntas que a gente recebeu na internet. A próxima pergunta vem de Daniel Vilarino. Daniel, obrigado pela pergunta. É a seguinte: está no planejamento estratégico da companhia expandir as recompras dos bondes da Simpar ou da Movida? Respondendo diretamente aqui, Daniel, hoje não tem essa decisão, não existe esse planejamento. Mas eu queria frisar o seguinte: a gente sempre avalia e lembrar que como são linhas de financiamento de investimentos de longo prazo, elas disputam muito com todas essas oportunidades que o Fernando já discorreu ao longo da apresentação, como, por exemplo, o que eu citei, a nossa contribuição para fazer vamos chamar assim, de kick-off de uma expansão relevante da Automob, né, que foi a contribuição de 500 milhões. Então, a gente olha assim, avalia assim, mas avalia não contra só o ganho de curto prazo, mas a criação de valor que a gente tem feito em investimentos de longo prazo, que tendem a maturar com o tempo, mas também gerar muito mais valor. Então, objetivamente, hoje não tem nenhuma decisão sobre isso, mas, reforço, a gente avalia de forma recorrente. Tá bom? Passando, então, para a próxima pergunta vem do Jefferson. O Jefferson pergunta, obrigado, Jefferson, pela pergunta: qual a expectativa atual das concessões? Há previsão de mais concessões de rodovia, tendo em vista que nosso país necessita desses investimentos, ainda mais para o negócio da Simpar? Vou deixar o Fernando responder essa. Quando a gente olha o negócio de concessão, quando a gente olha todos os negócios que nós temos, a gente olha, depende do foco no cliente. Tem o nosso fornecedor, que é a montadora, tem a nossa gente que tem a percepção e a qualidade da execução dos negócios. Quando a gente fala da CF Infra de concessões, é um pouco diferente.
você acaba não tendo um planejamento tão estratégico. Depende do cliente, depende do lado do governo, se ele vai, se ele não vai, se vai sair PPP, se vai sair concessão. Então, eu não sei o que responder com o nível de que isso vai acontecer. O que eu acredito é o seguinte: a população cada vez está mais exigente por serviço, seja por serviço melhor de logística num porto, numa estrada melhor, que flua melhor, seja num parque, seja na educação. Então, eu acredito muito que vai ter, nos próximos anos, grande oportunidade de concessões, que a vocação seja mais serviço, tá certo? Mais serviço, seja da logística, da saúde, e seja de armazenagem, distribuição, do que propriamente grandes obras. E, nesse momento, a gente está pronto para a CS Infra para analisar quando tiver oportunidade desse tipo. Como, por exemplo, centro de tratamento de resíduos sólidos, que está inserido na mesma legislação do saneamento básico de água e esgoto, tá certo? E que eu acho que hoje, pelos números, parece que não tem nem 40% ou 50% dos lixos de resíduos nas cidades que são tratados. Isso é um negócio de grande potencial, de grande oportunidade, e que eu brinco sempre que isso é logística reversa e que nós temos uma grande expertise nisso. Então, é nesse tipo de coisa que a gente está atento às oportunidades, mas sem conseguir ter o sentimento do que vem acontecer de oportunidade pela frente, mas estamos preparados para analisar, para avaliar e para participar sempre que for possível. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Fernando. Bom, então vou passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta vem do João Pedro. Obrigado, João Pedro, pela pergunta. Ele pergunta: qual a expectativa para o resultado do terceiro TRI, quarto TRI, 2023, visto que estamos em ano de eleição, alta de juros e dúvidas do mercado acerca do resultado das eleições? João, eu vou deixar aqui a oportunidade de Fernando, se o Fernando quiser falar, eu tenho um comentário, eu peguei a sua pergunta, já sabendo que a gente não pode dar um guidance dessa natureza, né? Mas eu queria, na verdade, você começa aí, Fernando, começou a falar? Então, o que eu queria só fazer um comentário, aproveitar essa sua indagação para dizer o seguinte, né? A gente tem se desenvolvido, né? E historicamente, nos ambientes mais voláteis, né, que o Brasil já apresentou, sempre com muita responsabilidade. Então, a gente tem feito novos contratos, desenvolvido as empresas, olhando o cenário e as condições atuais de mercado, né? E outro aspecto dessa pergunta, para mim, é dizer o seguinte, que a empresa que já existia, não os novos contratos, ela também, ao longo de mais de 65 anos, mostrou que o modelo de negócio ele consegue se adaptar às realidades que se apresentam, principalmente impactos inflação que resultam em juros. Então, esse é um trabalho que vai sendo feito, não terminou, continuará sendo feito, lembrando que a taxa de juros média do segundo trimestre, olhando o CDI, já está, no dia de hoje, mais alta do que estava. Então, o dever de casa ele continua e continuará sendo feito até que essa estabilidade seja encontrada. Quando essa estabilidade for encontrada, eu tenho convicção, né, que a empresa que tem mais de 65 anos ela tem que se adaptar a isso e a gente vai voltar a ter os nossos números em padrões normais. Agora, também, se essa taxa de juros que está aí, ela for uma taxa de juros para desacelerar a economia e ela se acomodar num patamar mais baixo, a gente já terá feito um dever de casa muito maior do que a realidade que vai se apresentar, né? Então, eu só queria trazer isso para dizer que o nosso modelo de negócio já vem sendo testado há muito tempo e que resultou no upgrade do nosso rating, né, na melhora da nossa classificação de risco por uma das 3 principais agências de rating do mundo, que é a Fitch, que reconheceu não só o ganho de escala, a nossa presença, mas também a nossa resiliência na característica dos nossos negócios, que é o início de um processo em que isso permeia as demais agências, né? Eu tenho confiança nisso, e também a nossa precificação se apresente melhor na frente. Então, deixo aqui para o Fernando, se quiser elaborar. João, vamos lá. Quando a gente fala terceiro, quarto trimestre, ou 2023, o que eu gostaria só de reafirmar, complementando isso que o Denis disse, sobre o nosso negócio dentro do Grupo Simpar. Primeiro é o seguinte, que o nosso crescimento, com melhoria das margens operacionais, vocês podem anotar, eles vieram para ficar, se Deus quiser. Temos trabalhado duro para isso. Então, é um crescimento com melhoria das margens operacionais. Ponto.
Segundo ponto, é lógico que o lucro líquido com a nossa estrutura de capital, com os juros subindo dessa maneira como ele subiu, ele pode vir a sofrer um pouco por um período. Por que é por um período? Enquanto entram as novas implantações, com outro tipo de retorno, os repasses de preço que a gente faz quando bate o custo, a gente é obrigado a repassar. A nossa equipe, com muita humildade, é muito competente e austera nas reduções de custo. Então, isso tudo faz com que o nosso lucro volte com o tempo, independente da queda dos juros. Se o juros tiver queda, é lógico que o lucro volta mais rápido. Se não tiver queda, vocês vão ver o lucro. E gostaria de fazer uma reflexão para vocês. Nós atravessamos de 2018, construindo todas as empresas nossas, num patamar de juros muito pior do que está hoje, e com uma economia muito mais difícil do que é hoje. Então, e uma outra coisa que é importante, toda vez que os juros aumentam, o valor dos nossos ativos se transforma. E todos os nossos dinheiro, né, todos os nossos, mais de 90%, estão em ativos com grande liquidez. Então, isso eu posso dizer que nos dá a tranquilidade do nosso contínuo desenvolvimento, o nosso crescimento, e lembrando que a nossa empresa tem grande parte do CAPEX executado, que vocês não viram ainda a receita nem as margens, que virão nos próximos trimestres. Obrigado. Obrigado, Fernando. Então, vamos seguir aqui. Tem uma pergunta aqui na sequência do próprio João Pedro, que diria o seguinte: vocês diriam que o foco do grupo agora é pensar em uma maior rentabilidade e consolidação no mercado das controladas, tirando um pouco o pé do acelerador no quesito novos negócios? João, a gente vive sempre com muita responsabilidade e muito perto dos nossos negócios, com CEOs, com CFOs, com a equipe fazendo um trabalho, modesta parte, exemplar. Então, quando nós tivemos a oportunidade de adquirir a Movida, nós tínhamos certeza que no Brasil faltava serviço de qualidade para os clientes que contribuiria com a transformação do mercado. Isso foi o que aconteceu. Então, o que eu quero dizer? Você tem que ter capilaridade, tem que ter gente, digitalizar processo. E tive uma felicidade de comprar uma companhia que já chamava Movida, que tinha todo o lado moderno. É importante falar. Naquela época, já em 2013, que pouca gente fala, ela já tinha o programa de Carbon Free. Então, a gente teve uma felicidade de juntar o nosso modelo de gestão no negócio. E esse negócio, só para a gente relembrar, tinha 2.600 carros e hoje tem 207 mil carros. Sendo que mais de 85% disso foi sem aquisição e 10% desse volume veio da aquisição da CS Frota, que é do grupo. Então, o que eu quero te falar isso? Hoje a Movida tem um tamanho que ela não precisa mais de ter escala, de capilaridade, ela tem oportunidade de ter mais escala, de ter mais capilaridade. Então, não tem a necessidade de continuar o crescimento que foi a construção dela. Então, o crescimento dela será proporcional à sua oportunidade de melhorar o seu retorno e as suas margens e a oportunidade que tiver no mercado. Esse é um exemplo. A Vamos é a mesma coisa. A Vamos tem um tamanho hoje, mas tem se transformado na sua rede de concessionária dentro do agronegócio. O grupo hoje tem gerado uma receita. Se você analisar a receita das concessionárias, você já tem mais de 3 bilhões de reais no grupo Vamos de máquinas e caminhões e no agronegócio. Então você já tem uma escala também. Ou seja, o crescimento das nossas empresas passa a ser uma opcionalidade nossa e a gente sempre tem muito foco na melhoria do nosso retorno e na margem operacionais do nosso negócio. Então é isso, João. A gente hoje tem a prerrogativa e um balanço e uma musculatura de geração de caixa sem a necessidade de crescimento acelerado para ter capilaridade ou ter competitividade ou ter escala. Isso nos nossos principais negócios já está em casa. Mas a gente acredita que tem oportunidade de continuar o crescimento e melhorando as suas margens operacionais. Perfeito, obrigado, Fernando. Bom, a próxima pergunta, são duas perguntas, na verdade, vem do Eduardo Barreto. A primeira pergunta do Eduardo, obrigado, Eduardo, pela pergunta. A primeira pergunta é: qual a alavancagem-alvo da Automob? E a segunda pergunta é: faz sentido um ganha-ganha entre Automob e Movida, dado a futura capilaridade do canal de revenda de seminovos da Automob, sendo um canal de atacado para a Movida? Bom, eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Na nossa alavancagem-alvo para o business da Automob,
ela é cerca de 2 vezes. Pode ficar temporariamente acima disso. Hoje é metade disso, né, graças a essa nossa contribuição para o início do desenvolvimento. Mas como a gente sabe que esse é um negócio de varejo, a gente tende a trabalhar com um alvo menor do que nas demais empresas. E a segunda pergunta, eu deixo aqui o Fernando responder referente ao faz sentido ganha-ganha entre automóvel e Movida. Vamos lá. A Movida tem a sua total independência, a sua vida própria e tem vendido os seus veículos. Grande parte no varejo, mas também vende para grandes grupos. Nós temos total independência das nossas empresas. É lógico que deve ser um privilégio para a Movida ter dentro da sua família, ter uma outra empresa independente, que é a Automóvel, que pode ser um dos compradores da frota dela de grandes grupos. Lembrando que, nesse caso, desde que passe por nosso acordo, que é auditado pela nossa parte, que é quem nos audita, ver se está sendo na mesma base de preço de outros grupos, e se a Automóvel quiser comprar, os gestores da Automóvel decidem se compra ou não, e no final desse processo ainda tem a validação dos conselheiros independentes. Então esse é o nosso processo de governança, que já vai usufruir, que é uma alternativa. Não quer dizer nem que a Movida tem a obrigação de vender e nem que a Automóvel tem a obrigação de comprar. Mas com certeza pode ter, e mais uma vez é da maneira como a gente trabalha, dentro da economia real, do nosso ecossistema, que tem oportunidade de ganha-ganha, sim, para as duas empresas. Muito bem. Obrigado, Fernando. Na próxima pergunta, a gente vem do Marcelo Arado. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. A pergunta é a seguinte: quais os próximos passos da Automóvel, além do crescimento inorgânico já mencionado? Marcelo, a gente acredita muito no negócio de concessionária no Brasil de veículos leves. Tem uma grande oportunidade de consolidação, de você ganhar escala e de, através do ponto de venda, ser um ponto de negócio junto com o cliente, contribuindo com a fidelização e alinhado com a montadora. Seja no financiamento, seja no aluguel de carro, seja no serviço. Eu vou dar um exemplo para você, um pouco mais ou menos do que aconteceu no aluguel de veículo. Por que você não pode, no Automóvel, uma rede de concessionária de veículos leves, por que você não pode ter uma oficina trabalhando no seu pós-venda de noite, para você não deixar o seu cliente sem carro e, com isso, você gerar mais receita por ponto, que você dá mais produtividade, mas você também deixar o seu cliente fidelizado. Então, esse é um ponto, né, que eu vou te dar um exemplo disso. Segundo ponto, a gente não descarta criar uma rede de seminovos, de multimarcas ligado ao automóvel. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a oportunidade no negócio de veículos leves, sem deixar outros aqui dividindo, que, enfim, faz parte da estratégia nossa, tem muita oportunidade de transformação do negócio. Uma de cara que a gente tem visto, a gente acha que todas as empresas adquiridas pelo Automóvel nossa, por estar no nosso ecossistema, tem oportunidade de aumentar 20% a 30% o seu volume de venda por ponto. Isso já é um crescimento orgânico fantástico. E nós estamos muito motivados porque a gente tem visto isso acontecer na prática. Então, essas são algumas das oportunidades que tem, Marcelo. Obrigado, Fernando. E aí a gente tem uma última pergunta aqui, que vem do Rodrigo Faria. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Eu vou ler aqui, Rodrigo, mas eu tenho a impressão que a gente já falou disso aqui. Com o Euro 6 subindo tanto o preço do caminhão, 0 km, vocês conseguem ter uma dimensão de quanto deverá ser ou quanto deverá crescer o mercado endereçável do caminhão usado de 5 anos? Eu estou dizendo que você está perguntando aqui ou quanto aumenta a demanda. É isso, Rodrigo, mas vamos tentar. Não sei se você não quer. Rodrigo, eu não sei te responder isso com clareza e com firmeza. Eu diria para você o seguinte: eu não sei se ele aumenta a demanda. Eu sei dizer para você que ele contribui para essa transformação do preço do valor dos nossos ativos. Porque é lógico que você tem uma demanda maior e fica muito mais atrativo um caminhão usado. Lembrando que um caminhão usado de 4, 5 anos é quase que um automóvel, comparando com 1 ano ou 2 de uso, do que você comprar um caminhão zero. Então, sim, sem dúvida nenhuma, você tem grande oportunidade de venda do veículo usado. Perfeito. Obrigado, Fernando. Um minutinho só, vamos ver se a gente tem mais uma pergunta aqui. Então, eu vou voltar a palavra para o Fernando aí, para você, Fernando, fazer o encerramento. Gente, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma reflexão sobre os nossos resultados. Com muita humildade dizer para vocês o seguinte: eu acredito que os nossos resultados ainda não refletem a realidade. Em que sentido?
a nossa receita, a nossa margem operacional, ela não reflete o CAPEX já executado no último trimestre, por exemplo, que foi 3,7 bilhões de reais, e no primeiro tri desse ano foi por volta de 2,5. Se você somado, tem perto de 6,5 bilhões de CAPEX líquido executado, que você não tem a receita nem dos últimos 12 meses, e algumas nem implantado ainda devido ao tamanho do CAPEX que foi feito nos últimos tempos. E que serão implantados, isso gerará receita e novas margens operacionais, ainda contribuindo mais com a escala. E nem está ainda nessa receita, quando você analisa, conforme o Denis comentou, que tem perto de 22 bilhões de reais de receita anualizada, as empresas adquiridas nas concessionárias têm 3,5 bi de receita, que não está em nenhum lugar aqui também, nem como proforma. Então, isso nos dá a certeza de que quando você vê hoje a dívida, você vê a alavancagem, você não vê isso anualizado para frente, o que vai contribuir não só com o aumento de receita, com as melhorias da margem operacional. Aproveitando que a gente fala das aquisições, eu gostaria só de convidar vocês, mais uma vez, a gente refletir junto sobre a qualidade das aquisições que nós temos feito. Não só nas concessionárias, nós temos comprado estrategicamente empresas que são referência ou na sua região, ou na marca que opera, ou nas duas coisas, na marca e nas regiões. Marcas e empresas de grande qualidade de gestão. Quando a gente fala das aquisições da logística, é a mesma coisa. A gente mantém as empresas independentes, mas temos tirado sinergia de 1,5%, 2%, seja de peças, de pneu, de compra de caminhão, do custo financeiro, que na receita dá por volta de 2%. E as empresas têm ficado com gestores independentes, ou ex-sócios, ou filho do fundador, e tem feito um trabalho maravilhoso, entregando um crescimento orgânico e melhoria das margens graças à escala da JSL. Então, isso mostra a oportunidade e como nós temos feito com extremo critério essas aquisições e sem fazer fusão que perca o que tem de melhor em cada companhia. Então, com muita serenidade e responsabilidade, eu quero dizer para vocês que a gente vai continuar executando e buscando a excelência e as oportunidades. E em momento de volatilidade, é momento que, infelizmente ou felizmente, aparece aí as oportunidades. E que a gente pretende continuar usufruindo disso. Quando a gente fala da execução, eu não posso deixar de lembrar da nossa gente. Nós temos cuidado das pessoas das empresas adquiridas, tanto quanto a gente cuida das mesmas pessoas que fazem a diferença na nossa vida e no momento de transformação da nossa empresa. E lembrando que no momento desafiador, quem vai fazer a diferença e tem feito a diferença no nosso negócio são as pessoas. E aparece grande oportunidade e nós acreditamos que estamos preparados para usufruir dessas oportunidades que aconteçam. Quando a gente fala do resultado, eu já antecipei isso um pouco numa resposta, a gente vê a empresa continuando crescendo a sua receita, seja por esse CAPEX que já foi executado, seja pelas aquisições que foram feitas, melhorando as suas margens operacionais, seja pelo ganho de escala, seja pela sinergia que tem. Tá certo? O lucro líquido a gente vê que pode sofrer nos próximos trimestres, baseado em tudo que está acontecendo, mas ele volta com a execução das implantações de novas bases de preço, das reduções de custo, do ganho de escala e da competência e da capacidade de nossa gente. E agora, para finalizar, nós temos, modesta à parte, um modelo de gestão com valores e culturas que eu diria para vocês que são únicos no tamanho do grupo empresarial desse, que tem agilidade, que tem simplicidade, que tem foco no cliente e alianças comerciais de longo prazo, mas com muita austeridade no custo e olhando sempre a empresa no desenvolvimento de uma forma sustentável. Ou seja, a gente faz o que precisa ser feito. Tem gente como o nosso maior diferencial, gente maravilhosa, modesta parte, sempre tendo aquilo de melhorar, mas muita gente comprometida em negócios dentro da economia real. Eu acho que a última crise da Covid mostra a resiliência da nossa receita, que foi reconhecida pela agência FIT, que mostra a qualidade da resiliência dos segmentos, dos setores que nós estamos. Não somos uma ilha da fantasia, mas independente dos ciclos econômicos que a gente tem desenvolvido. E em nome da nossa agência, que são mais de 40 mil colaboradores, que quero agradecer aí a participação, agradecer a eles, nossos mais de 40 mil colaboradores, mas em nome deles, agradecer a participação de todos vocês. Estamos com mais de 230 participantes aí online. Agradecer aos nossos conselheiros, tem sido fundamental em toda a estratégia que tem nos direcionado para que a gente possa executar e viver momentos como esse. E todos aqueles, vocês que nos acompanham
que tem acompanhado ao longo dos últimos anos. E garantir a vocês o seguinte, que nós da equipe continuamos trabalhando forte para que a gente sempre seja merecedor da confiança de vocês, agregue valor para a sociedade, para os nossos clientes, para os nossos acionistas e continue se desenvolvendo de forma sustentável. Fica todos vocês com Deus, um excelente final de semana e, mais uma vez, em nome de todos os nossos amigos aqui, muito obrigado pela atenção e pela participação e pela confiança de todos vocês. Fiquem com Deus, tudo de bom. Obrigado. A teleconferência da Simpar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.